Olá, um grande prazer estar aqui com você que está me assistindo. Hoje eu vou trazer essa obra clássica, Meditações do Marco Aurélio. Vamos estar comentando na parte final. Aqui tem faz um tempo que eu li, mais um livro que faz um tempo que eu li, então vou ter que recordar muita coisa, né? Na parte final do livro tem um comentário acho que é a introdução também, né, do Clóvis Barros Filho, com um grande elogio, né, a essa figura histórica, o Marco Aurélio, que efetivamente merece todos os elogios no que diz respeito à sua atuação política e filosófica, né? Ele conseguiu ser um dos raríssimos casos dentro da história da humanidade de exímio estadista, né? Muito elogiado como imperador, né? Quem estuda a história do Império Romano sabe a importância do Marco Aurélio, a sua liderança, né? É importante para a prosperidade romana e para a expansão do Império, né? Além do que, né, ele conseguiu conciliar isso com a capacidade filosófica, né? Ele faz parte da escola estoica, né, de filosofia, né? Ele está entre os 4 principais filósofos do movimento estoico, né? E, enfim, não cabem elogios, né, em todas essas áreas da vida dele, né? E curiosamente, veja aí, vale aquilo que eu costumo falar sobre o equilíbrio, né? Ele se debruçou de forma tão magnânime, tanto em relação à condução do Império Romano, quanto com relação aos escritos filosóficos dele, que alguma área da vida dele iria acabar naturalmente havendo uma escassez de tempo, de carência, né? E talvez essa área tenha sido justamente na criação do filho dele, né? O futuro imperador de Roma, após a morte do Marco Aurélio, foi o seu filho Cômodos, né? Que ficou conhecido justamente pelo oposto do pai, por ser um imperador cheio de vicissitudes, defeitos, falhas de caráter, e ausência de liderança, de capacidade de liderar. Naturalmente a comparação com o pai era imediata, isso ainda pesou ainda mais, né? E inclusive de onde deriva Cômodos o nome que nós usamos hoje, comodismo, né? A gente fala de comodismo, você é muito comodista, né? Não sabe que está derivando justamente de Cômodos, o filho, o imperador romano, filho do Marco Aurélio, né? E essa obra Meditações, eu não me lembro em que lugar eu li, mas parece que é uma obra que ele não escreveu para ser lida, né? Lembra um pouco o que aconteceu com Franz Kafka, né? Ele escreveu como anotações pessoais para ele, né? E acabou ficando para a posteridade, né? Como um legado, né, da humanidade, a leitura dessas anotações, né? Um livro, fazendo parte do movimento estoico, basicamente ele vai ter uma visão extremamente desapegada inclusive da vida, e aí cabem algumas ponderações, ressalvas em relação à visão dele, né? É uma visão desapegada da vida e ampla, muito ampla, né? Assim, uma visão de quem está muito acima das nuvens, né? Olhando para a humanidade e olhando para a condição humana, para a vida, né? Basicamente o estoicismo vai pregar que toda forma de aborrecimento que você tem aí nesse momento é um aborrecimento inútil ou sem sentido, né? Dentro de uma visão de todo, né? Além do que, ele vai especular a respeito do pós-vida, né? Mostrando que também esse medo que a gente tem da morte, ou mesmo a filosofia com relação à existência ou não de Deus, que para ele vai mostrando como todas as opções, né? Como todas essas opções acabam tendendo de alguma forma a serem infrutíferas e inúteis, né? Então veja, o perigo do nível de sabedoria do Marco Aurélio é você cair em algum nível de pessimismo, né? Apesar de ser um livro, por outro lado, otimista, né? Pessimismo no sentido de parar de ver sentido nas coisas, né? Em todas, né? Porque ele vai ter uma visão tão ampla, que pode te tornar um grão de areia, né? Todas as coisas mais importantes para você podem se tornar
inexpressíveis, sem significado, né? E assim, por outro lado, sobretudo na sociedade contemporânea, cheia de ódios, de raivas, de apegos materialistas, é uma filosofia que entra rasgando, funcionando como uma espécie de efeito tampão, né? Por isso, muitas vezes a gente vê professores recomendando os estoicos, né? Porque você tem uma polarização, um acirramento de ânimos, né? Trocas de acusação, uma politização tão grande que quando você entra lendo o Marco Aurélio, você simplesmente sai para outro plano de mundo, outro plano de vida, outro plano de perspectiva. E aí você começa a enxergar tudo isso como realmente muito efêmero, muito sem significado. Todas essas raivas, esses ódios não têm realmente importância quando você vê a roda da história e você vê o que é o homem, os problemas que são carregados geração após geração há muito tempo, né? A gente só está seguindo um script, né? Então, nesse sentido, é muito interessante. Ele vai te tirar desse mundo que você está, né? E vai te jogar numa outra dimensão muito mais ampla do entendimento da condição humana, né? Por isso é uma filosofia tão poderosa, né? Todo o movimento estoico trata-se de uma filosofia muito poderosa, inclusive que depois serviu por conta das trocas de carta, né, do Sêneca com apóstolos, né? Sobretudo apóstolo Paulo, se não me engano. Essa troca de cartas influenciou mais à frente o catolicismo, né? E o cristianismo. Então, também tem uma forte influência, né? E vamos ver aqui, vamos dar uma lida aqui em alguns trechos, né? Muito interessantes aqui dessa obra. Vou começar aqui com o livro 1, né? Ele fala sobre controlar a raiva. Veja, já é o cerne, a essência da filosofia estoica, né? Aí ele fala que com o avô dele, Vero, ele aprendeu a controlar a raiva, né? E com a mãe, né, ele aprendeu a ser religioso, generoso e a não somente evitar o mal, mas também pensar nele, a viver com simplicidade, algo nada costumeiro entre os abastados, né? De fato, veja, ser uma pessoa despojada, né, do materialismo, dos bens materiais, né? E graças a meu bisavô, não assisti a palestras e debates públicos, mas tive professores bons e competentes em casa. Também devo a ele o entendimento de que, para esse fim, deve-se gastar sem fazer economia. Veja, ele já começa falando sobre a importância para a formação dele de não ter participado de escolas públicas. Veja só que coisa interessante, debates públicos, né? De ter sido ensinado em casa. Ou seja, basicamente ele já está enaltecendo aí o que seria um homeschooling da época dele, né? E que hoje é tão polêmico, há uma resistência tão grande, né, ao homeschooling. Mas sim, de fato, veja, não é especificamente o Marco Aurélio, é uma tradição, diria até, histórica das grandes figuras, sejam no campo filosófico, mas sobretudo até no campo político, né? As aristocracias, geralmente elas são educadas de forma muito segregada, né, do homem comum, né? E a prática do ensinamento domiciliar, homeschooling, né, da tradição passada diretamente pela família ou por professores contratados, né? É uma tradição que permeia toda a história da aristocracia humana, vamos botar assim, na sociedade ocidental, sobretudo. E aqui ele continua, né? Ensinou-me também, né? Ele está falando do professor dele que, obviamente, frequentava, né, a casa dele para ensiná-lo, né? Ensinou-me a suportar o trabalho árduo, a não precisar de muitas coisas, a atender minhas necessidades sem incomodar os outros, a não interferir nos negócios de terceiros e a não dar ouvidos a calúnias contra eles, né? Veja que interessante, né? Um comportamento muito sereno e muito temperante, né? Inclusive no que diz respeito a ser discreto, a não se preocupar quando você ouvir uma pessoa falando calúnia da outra, você simplesmente não dá muita bola, né? Acho que é um comportamento elogiável, né, que ele aprendeu. Aqui ele diz, com Diogneto, aprendi a não me ocupar com coisas inúteis, não dar crédito aos grandiosos profissionais que alegam feitos extraordinários ou aos magos que falam de seus encantamentos e poderes de afastar demônios, a aceitar a liberdade de expressão de outrem e a dedicar-me de alma à filosofia. É muito também interessante aqui o ponto dele, né? De fato,
quem fala muito de si, muito bem de si mesmo, acaba prejudicando inclusive a sua própria imagem, essa que é a verdade. E ele mostra, né, uma vida simples, que não dá muito crédito a esses feitos pretensamente grandiosos dos outros, né? Aceitar a liberdade de expressão, algo que tem sido bem difícil nos dias de hoje, né? A liberdade de expressão, eu costumo falar, na minha concepção, ela é máxima, não existem limites na minha concepção, inclusive no que diz respeito ao direito de ofender. Né? Veja, não que eu exerça esse direito de sair ofendendo as pessoas, mas eu entendo que as pessoas têm o direito, inclusive, de me ofender. E aqui ele fala, né, com rústico, né, não me deixei levar pela ambição sofista. Veja que interessante. Aqui ele vai falar sobre isso. Devo-lhe nunca ter me esforçado, né? Olha só, ele deve nunca ter me esforçado para ser admirado pela ostentação de grande paciência, de ter desistido do estudo da retórica. Olha que interessante, né? Ter desistido do estudo da retórica, da poesia, do linguajar rebuscado, e não circular pela casa sem trajes do Senado, em trajes do Senado. Veja, aqui é interessante pelo seguinte, porque a retórica, né, ela é justamente um estudo de uma arte de convencimento, né, com o uso das palavras, né, e é sem dúvida o cerne do homem político, né? Estamos falando aqui de Marco Aurélio, imperador, tudo bem. Você pode dizer assim, mas ele como imperador, não precisava usar tanto convencimento, né? Ele falava e era ordem, era decreto. Você pode até falar isso. Mas, veja, ele está aqui se referindo estritamente ao lado mais filosófico dele. Ele acredita, dá valor e considera virtuoso o fato do que o rústico não o colocou nesse caminho. Né? E ele associou diretamente o sofismo à retórica, o que também tem muito a ver, porque sem dúvida os sofistas eram grandes, exímios retóricos, né? A habilidade de enganar com falácias, né? Enganar, usar palavras em trejeitos e ir mudando significados e tirar conclusões erradas a partir de silogismos desconexos, enfim. Ele teve esse cuidado de se afastar de tudo isso e preferir ser um homem simples, desapegado, que fala simples e se veste simples. Né, e se apega ao estudo filosófico. Né, muito, muito virtuosa a posição dele. Né, aqui ele coloca a não me dar por satisfeito com o conhecimento insignificante e superficial, nem a concordar rapidamente com os grandes oradores. Veja que interessante, né? Desconfiado desses grandes oradores. Sempre manter-me imparcial diante das dores agudas. E aí ele vai falar um por um com as pessoas com quem ele foi aprendendo, né? Ele fala que Sexto foi meu modelo de bom temperamento, né? Pude aprender a ser firme sem mostrar presunção, a tolerar o ignorante e os que seguem opiniões sem analisá-las, né? Veja, tolerar o ignorante também é algo muito necessário à medida em que você vai ascendendo intelectualmente. É fundamental tolerar o ignorante, porque a primeira característica do ignorante se achar muito conhecedor e sábio, né? E a segunda característica, que talvez seja a que mais irrite e que, digamos assim, exorte um comportamento nosso, acaba impelindo um comportamento da pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento a perder a paciência, né? E daí o Marco Aurélio ser elogiável por ter aprendido a ser tolerante com o ignorante, é o fato de que o ignorante ele costuma ser ofensivo, né? Uma característica do ignorante é se desapegar do argumento puramente racional e começar a apelar para a emoção, começar a tentar te ofender, né? Começar a usar de falácias argumentativas, ad hominem, enfim. Ele quer te desestabilizar emocionalmente porque racionalmente ele já está derrotado. Então, por isso, para a pessoa mais sábia, é necessário criar uma espécie de tolerância, de carapaça, já antevendo esse tipo de comportamento. Você precisa estar o tempo todo disposto a relevar todas as partes que são agressivas e direcionadas a tentar te desestabilizar emocionalmente e se concentrar exclusivamente nas partes em que há alguma tentativa de argumentação, de construção argumentativa. Isso é o tempo todo, nas redes sociais é o tempo todo, algo até que eu pretendo trazer mais à frente, num curso que eu pretendo fazer de amenizar os ódios nas redes sociais, né? Então tá aqui, seu exemplo ensinou-me a suprimir até o menor indício de ira ou qualquer outra paixão.
né? Veja, muito legal isso, você conseguir chegar a esse ponto de com certeza não é algo que eu tenha conseguido. Nenhuma dessas coisas aqui que ele colocou, algumas eu até me esforço, outras eu estou a caminho mas a maioria, a verdade é que eu estou muito aquém ainda, aqui como ele colocou, né? Ainda tenho ira e ainda tenho, enfim, suprimir qualquer outra paixão que ele colocou. Aprender muito ostentando pouco, né? Também preciso aprender isso aqui, né, com ele, mas certamente que é um exemplo, né, o Marco Aurélio. Tanto é que você vê, a obra não foi escrita para ostentar, né? Então é realmente um forte exemplo. Ele continua aqui. Fronto ensinou-me que a inveja, a falsidade e a hipocrisia circundam os príncipes e que, em geral, aqueles que acreditam ser nascidos na nobreza nutrem, de alguma maneira, menos afeições naturais, né? Então, exatamente, evitar totalmente aqui inveja, falsidade, hipocrisia, né? E que elas circundam os homens de poder, sobretudo os príncipes, né? E eles têm menos afeições naturais, né? Tendem a ser pessoas mais indiferentes ao sofrimento alheio, né? E ele procurou ser mais humano nesse sentido. É isso, o tempo está acabando por aqui, vou parando por aqui e outro vídeo eu continuo. Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Um abração, até a próxima.